Bem-vinda, muito obrigada por participar. A Val que vai mediar esse painel agora, com muitas mulheres incríveis que já estão aqui. É com você, Val. Maravilha, muitíssimo obrigada, Bruna. Só para me apresentar, eu sou a Val, eu trabalho com recrutamento e seleção há já bastante tempo, estou no Nubank há 4 anos. Além de todo o trabalho de recrutamento em várias áreas, eu também faço parte da guia de diversidade dentro do Nubank, então a gente gosta muito de participar, principalmente desses eventos que conversam sobre esses temas, principalmente na questão aí de liderança feminina, é algo que a gente tem focado bastante aqui no Nubank, e a ideia hoje é contar um pouquinho sobre essas histórias, então a gente vai trazer algumas mulheres incríveis para que vocês possam se inspirar com as histórias delas, e também entender um pouquinho, de repente, se vocês estiverem mais ou menos nesse momento, pensando em assumir um cargo de liderança, receber algumas dicas, conhecer um pouquinho da história de cada uma. Então, para começar com uma apresentação breve, mas ninguém melhor do que elas mesmas para se apresentarem depois. Hoje eu vou conversar com a Ana Valege, ela é Tech Manager no Nubank, ela lidera hoje o time responsável por desenvolver produtos de tecnologia e que protegem o Nubank de riscos regulatórios. A gente vai falar também com a Mariana Baquim, ela tem 12 anos de experiência como auditora interna no mercado financeiro, tendo ocupado nos últimos 4 anos a posição de head de auditoria interna do Nubank. A gente vai conversar com a minha xará, a Valéria Souza. Ela é apaixonada por usar aprendizado de máquina para impactar o negócio, a vida dos clientes e a sociedade. Hoje ela trabalha como cientista de dados no Nubank e é formada em engenharia mecânica aeronáutica pelo ITA. E a gente vai conversar também com a Solange Rezende, que é professora no Departamento de Ciências de Computação do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, desde 1991. E ela tem experiência na área de ciência da computação, com ênfase em inteligência artificial. Deixa eu só ligar minha câmera aqui. Se você quiser terminar de compartilhar, queria que as meninas também pudessem aparecer aqui na câmera. Acho que a gente pode começar com uma rodada de apresentação, já juntando ali com algumas perguntinhas. Se a gente puder fazer uma ordem, acho que essa parte virtual, a parte mais chata é que a gente não pode falar um por cima do outro, senão fica um pouquinho difícil de entender. Mas queria que vocês fizessem uma breve apresentação de vocês mesmas e contassem até um pouquinho sobre o papel que hoje vocês desempenham aí na liderança. Então, se a gente puder começar com a Ana, conta um pouquinho do que você se sentir confortável sobre a sua história e um pouquinho do papel que você desempenha hoje como liderança. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Ana, vocês estão me ouvindo bem? Só Sim. um check-in aí. Então, um pouco que a Val já comentou, né? Hoje eu estou como Tech Manager lá no Nubank e estou com o time de Defense Engineering, então a gente cria produtos para atacar riscos regulatórios lá no Nubank. Até o começo do ano passado, eu não era manager, né? Não era gerente de tecnologia, eu trabalhava como IC, contribuidor individual, que a gente chama, né? Então eu codava, mão na massa. Acho que é isso, por enquanto. Eu tô há 3 anos no Nubank. Acho que do meu lado é isso. Eu gosto de gato. Tem a caixinha do gato ali. Maravilha. Mari, você quer se apresentar pra gente, por favor? Beleza. Vocês estão me ouvindo? Bom, eu sou a Mari. Eu estou no Nubank há 3 anos e meio, mais ou menos. Eu construí minha carreira no mercado financeiro e sempre em auditoria. E quem me contratou foi a Val. Tem uma história muito boa da contratação, se rolar a gente conta. Mas eu fui para o Nubank para montar o time de auditoria. Era uma área que não existia no Nubank e toda instituição financeira que opera hoje no Brasil precisa ter uma equipe de auditoria interna, é uma exigência dos nossos reguladores, não só aqui, em outros países também, então eu fui para montar o time. Eu comecei sozinha, fiquei 1 ano trabalhando sozinha no Nubank, foi muito bom, porque eu consegui aprender muita coisa. E depois eu comecei a construir um time, hoje eu já tenho 13 pessoas no meu time, não só pessoas de auditoria, tem algumas pessoas com background em tecnologia também. Eu reporto direto para o Davi Vélez, que é o nosso CEO, o Davi é meu chefe, e eu tenho um reporte também para um comitê com membros independentes,
Então, eu transito muito no senior management hoje do Nubank. Obrigada pelo convite, aproveitando aqui. Eu não tenho gatos, eu tenho uma cachorra e eu tenho um filho que está de cueca, então se ele aparecer por aqui, don't panic, tá tudo bem. Pois é, as mulheres sempre se dividindo entre vários papéis. Eu tô aqui, o meu quase marido está brincando com a cachorra para ela também não atrapalhar aqui nossa live. Vamos para a próxima pessoa, a Val. Se você pudesse apresentar um pouquinho, contar um pouquinho mais sobre você. Desculpa, gente, tive dificuldade para desmutar o microfone. Muito prazer, eu sou a Valéria, outra Val. Eu sou cientista de dados no Nubank, estou trabalhando aqui há quase 1 ano e meio, e eu ajudo a desenvolver os modelos que tomam decisão sobre cartão de crédito. Acho que é isso. Muita responsabilidade falar depois da Mari Baquim. Maravilha, super obrigada. E por último, Solange, se você puder compartilhar um pouquinho sobre você e um pouco sobre o seu papel aí na liderança. Boa noite a todos, espero que vocês estejam me ouvindo bem. Legal. Eu trabalho aqui no Departamento de Ciências de Computação da USP em São Carlos há 29 anos. E nesse período venho desempenhando alguns papéis. Nesse momento, os papéis de liderança que eu assumo eu sou vice-chefe do Departamento de Ciências de Computação, sou líder do grupo de pesquisa em inteligência computacional no CNPq, líder do laboratório que é o LABIC, que é o Laboratório de Inteligência Computacional, mas a liderança principal que eu considero hoje é a liderança na formação de recursos humanos, em nível de iniciação científica, de mestrado, de doutorado, e os próprios alunos de graduação. Então, esses são aí as principais lideranças nesse processo. E, no outro lado, sou também líder aqui na minha casa dos meus 2 filhos. Tenho um casal de filhos, mas eles já têm a idade de vocês. Que bacana, que legal ouvir um pouquinho da história de cada uma. Eu queria começar com uma pergunta que acho que vai muito em linha com o que as meninas comentaram na última apresentação sobre vagas e tudo mais. Acho que isso pode se aplicar a vários tipos de ambiente, mas acho que uma das dificuldades que geralmente acometem as mulheres aí durante a carreira é um pouco desse lado de, puxa, elas comentaram, né? As meninas não se candidatam nas vagas de dev. Né, eu acho que a gente, talvez durante a nossa criação, nem sempre a gente é incentivada a tentar, errar, então existe ainda muito dessa criação das mulheres serem criadas para serem perfeitas, e eu queria saber de vocês, quem se sentir aí confortável em compartilhar, se existiu um momento que foi decisivo na carreira de vocês, de começar a se enxergar como uma potencial líder, né, então se teve aquele momento que vocês começaram a vislumbrar e falar, puxa, acho que isso é uma coisa que eu gostaria de fazer, e eventualmente conseguiram dar esse passo, né? E aí, quem quiser compartilhar, contar um pouquinho, se vocês se lembram, assim, da carreira, aquele momento que vocês falaram, puxa, eu acho que eu vou ser uma líder incrível. Acho que posso falar aqui? Rapidinho. Acho que para mim tá bastante recente, assim, esse momento, né? Então, porque até o final de 2018 eu estava trabalhando como desenvolvedora, né? E já tinha aparecido aqui ou ali um comentário, assim, não acho que faria sentido você virar gerente de tecnologia, né? Tech manager aqui e tal, que você leva jeito com pessoas e tal. Mas acho que eu tinha na minha cabeça que eu precisava aprender muita coisa ainda, técnica e também técnica de gerência também, de como lidar com as pessoas, como é que eu vou fazer isso? Eu não faço ideia do que eu tenho que fazer e tal. E aí surgiu uma oportunidade para mim, porque eu estava mudando de time lá dentro do Nubank, isso é mais ou menos normal, você roda entre os times para aprender coisas novas. Então, estava num desses momentos, né, de conhecer um time novo, e aí surgiu uma oportunidade de ser líder de um time que estava nascendo, que ainda não existia, que era o Defense Engineering, que é onde eu estou hoje. E aí eu fiquei, caramba,
será que funciona ou será que não tem nada a ver? E foi muito legal porque muita gente me falou, não, você nunca vai estar 100% preparada, né? Sempre tem alguma coisa para você aprender e muita coisa você vai aprender na prática. Então, muita gente me falou isso e me deu força, me deu coragem, me deu incentivo de ir para frente. E foi um momento bem importante, assim. E aí eu fui, no começo foi bem assustador, tem muita coisa nova e tal, mas eu acho que deu bem certo, assim, eu tô gostando bastante. Então, acho que é bem isso que a Val falou, de você confiar em si própria e dar cara a tapa, e se você errar, tudo bem, você aprende com seus erros e vai pra frente. Eu acho que a minha história é bem diferente da Ana, é ao contrário, na verdade, porque quando eu assumi o meu primeiro papel de liderança mesmo formal de pessoas, eu estava trabalhando em outra instituição financeira e eu fui assumir a vaga de um gerente que se aposentou. Então, ele estava tipo, há 20 anos ali fazendo a mesma coisa, há muito tempo ali, talvez com algumas atitudes já que já deveria ter mudado há muito tempo e tal. Era uma pessoa ótima, maravilhosa, uma pessoa super inteligente, mas que tinha um time muito antigo e uma pessoa que se aposentou ali naquela função. Então, eu assumi esse papel, eu assumi aquele time, já com o desafio também de, primeiro, ser a primeira vez que todas as pessoas do time iam ter uma líder mulher, e segundo, ser mais nova que todas as pessoas do meu time. Então, foram 2 desafios, assim, logo de cara. E eu acho que o que me ajudou muito nesse momento foi ter muita humildade. Então, por mais que eu tinha aquele desconforto e aquela sensação de que, meu Deus, a gente precisa explodir tudo isso e começar tudo de novo, eu tentei dar uma desacelerada e com muita humildade mesmo, me colocar também no lugar daquelas pessoas. Eu acho que a gente faz isso muito bem, meio que instintivamente, ser uma liderança mais empática, de ter esse cuidado, esse carinho com as pessoas da equipe. Eu me preocupava muito porque as pessoas já tinham filhos e estavam passando por uma mudança, nunca é fácil. Então, eu acho que, por um lado, ter tido esse, peraí, hold back, vamos ouvir o que as pessoas estão me dizendo aqui. As pessoas estavam há mais tempo do que eu naquela função, e isso me deu muito mais empowerment como líder depois para eu fazer as mudanças que eu precisava, assim. Então, acho que esse primeiro passo, apesar de diferente do da Ana, também foi legal. Não vou dizer que foi super divertido, mas foi uma experiência muito boa que eu acho que fez muita diferença na minha vida depois, nos próximos passos. E tem muita pesquisa que fala que no final das contas, o que faz a diferença na carreira de uma mulher é o quão ela é incentivada, o quão ela se joga, ou o quão ela tem a possibilidade de assumir esse primeiro passo na liderança de times ou de projetos. Às vezes você não está liderando uma equipe, mas está liderando um projeto que vai te levar a galgar outras posições. Então, acho que se jogar e ter humildade, saber que vai ter coisa que você não vai saber, é muito importante nesse primeiro passo. Val, Solange, vocês querem compartilhar algum momento? Vou falar um pouquinho, então. Foi muito interessante a posição das minhas colegas aí, porque me remeteu a alguns momentos da minha carreira, do meu processo de construção de um estilo de liderança, porque a gente cria um estilo de liderança, a gente desenvolve um estilo de liderança. E eu fui muito influenciada nesse estilo de liderança até pela cultura familiar. Eu sou a única menina ou a única mulher dentro da minha família, então eu tinha que conquistar o meu espaço dentro desse processo. Eu tinha que encontrar uma posição que eu me fizesse presente e, ao mesmo tempo, não desafiasse tantos homens, porque senão eu perderia com certeza,
porque eu tenho menos força do que os meus irmãos, eu tenho algumas outras questões nesse processo. Então, o que me trouxe para essa percepção da liderança é o seguinte: o quanto você é consciente do que você tem que fazer, o quanto você é consciente do que você gostaria de fazer, e o quanto você está disposta a entender esse sistema, a perceber esse sistema, identificar onde você pode se posicionar bem nesse sistema. Porque na liderança não dá para você ficar batendo de frente com muita coisa, porque você pode não criou eu tinha um time coaching que diz que pode fazer mais. Então eu vejo muito o papel do líder, esse papel de olhar para frente, esse papel de exercitar a ousadia, mas exercitar a ousadia com consciência de em que cenário você está liderando, como que as coisas acontecem nesse cenário, onde você deseja chegar e quem você quer levar com você. Porque você pode ir sozinha, mas quem você quer levar com você nesse e olhar para eles, que eu pudesse aprender com eles, que eu pudesse sempre ir lá e chegar e falar, poxa, como que você conseguiu fazer isso, conseguiu esse resultado tão interessante? E tem um ponto que é o seguinte: existem formações que nos ajudam. Você pode buscar, porque às vezes a gente acredita muito só na nossa formação técnica, e a nossa formação técnica ela é maravilhosa para eu desenvolver algo, ela é maravilhosa para eu chegar em resultado dos alunos, mas pode ser que você um pouco mais específico e seja uma tomada de decisão mais rica. Então, eu acredito que o meu caminho nessa construção desse estilo de liderança foi um caminho de buscar ter mais consciência do sistema, de buscar perceber mais como que eu poderia agir nesse sistema e até usar todo o aprendizado que eu tive lá culturalmente, né? Era uma ação cultural de um hipermachismo, né, e um hipofeminismo, ou seja, com pouco lugar, com pouco espaço para as mulheres, com muito espaço para os homens. E como eu consegui encontrar esse meu espaço dentro dessa cultura, eu acredito que esse foi o grande diferencial para minha vida acadêmica, para o meu espaço como pesquisadora, para o meu espaço enquanto líder de alguns grupos, para o meu espaço em trabalho voluntário, vem muito dessa linha de atuação. Que bacana, muitíssimo obrigada por compartilhar. Val, você gostaria de complementar com um pouco da sua experiência? Sim, minha vez agora. Aprendi a tirar do modo mudo. Eu queria comentar um pouco sobre um livro que eu estou lendo recentemente, é O Desafio da Liderança. E ele tem 5 princípios para te ajudar nesse processo. Assim, eu sou a pessoa nerd que fica lendo sobre coisas. E eu acho que o princípio que mais me marcou é o primeiro, que é molde o caminho. Seja a liderança que você quer ser. Aproveite as oportunidades que existem, mesmo que você oficialmente não tenha um cargo de liderança ainda. Você pode exercer o papel e se formando ao longo do tempo e pensando que quando você de fato chega lá, isso vai ter agregado muita experiência e você vai ter influenciado muitas pessoas no caminho. Que bacana, que legal. E acho que até puxando um pouco desse gancho, uma outra pergunta que eu queria fazer para vocês, e depois quero voltar no ponto da Solange sobre ser uma mulher líder em áreas onde a gente tem pouca representação. Queria puxar esse gancho de que
Acho que por muito tempo a gente entendeu liderança como essa questão de gerir pessoas, mas à medida que a gente foi, acho que repensando a nossa forma de trabalho, principalmente em startups, por exemplo, onde a gente tem uma estrutura de trabalho muito horizontal, eu acho que, e pelo menos é um ponto que no Nubank a gente incentiva também bastante, é como, independente do nosso cargo, a gente pode ter um pouco dessa centelha de liderança e eventualmente usar isso, não necessariamente só gerindo pessoas, né? Val, se você quiser contar um pouquinho mais sobre esse ponto e depois as outras mulheres puderem complementar, vocês têm alguma dica, por exemplo, de algo que vocês já faziam antes de ter um cargo de gestão de pessoas, que vocês acham que ajudou a dar esse outro step, mas que eventualmente as mulheres que estão assistindo a gente poderiam usar independente do cargo, independente da área que elas trabalham hoje? Eu não quero ser a primeira pessoa respondendo essa pergunta, não. Posso Tá passar para bom, alguém? por favor, tem alguém que tem aí uma dica de ouro para, independente de ter um cargo de gestão ou não, aí uma dica que possa ajudar as mulheres a começar a exercer esses papéis de liderança? Posso falar um pouquinho. Por favor. Talvez não seja uma dica de ouro, mas é ter uma percepção maior desse caminho, né, que leva ao papel de liderança. E a liderança, ela não precisa ser formal. A liderança, ela acontece. Quem é líder, ele é líder. Onde ele estiver, ele vai liderar, mesmo que ele lidere apenas ele, né? Ele constrói um caminho interessante. Eu vejo que um ponto muito importante para a questão da mulher é que a mulher, para ela exercitar bem, ou para ela ter condições de estar, ou de ser percebida nesse papel de liderança, em especial quando essa liderança é formal, ela tem que sempre estar atenta a não entrar nos papéis de vítima. Poxa, isso é comigo. Sair do papel de vítima. E aí, como que você sai do papel de vítima? Porque culturalmente, nós fomos educadas tendo muito como fundamentação, como base esse papel de vítima. A mulher é frágil, a mulher ela é sensível, ela é isso. Então, será que ela está pronta para um papel de liderança com todas essas características? Ela é submissa? No papel de liderança, ela não vai poder ser submissa, porque ela é a líder, ela tem que olhar além, ela tem que estar lá na frente, ou ela está lá na frente, por isso ela é uma líder, tá? Por isso as pessoas seguem ela. Então, eu vejo que é o seguinte, se você quer buscar, se faz parte, se você já tem isso dentro de você, se você tem esse espaço interno em você, você tem que ser boa no que você faz. É o primeiro ponto para você ser respeitada. Você tem que ser boa tecnicamente, mas você tem que ser boa enquanto ser humano. Você tem que se posicionar de forma adequada, você tem que ser autêntica nas suas colocações, você tem que ser congruente nas suas colocações. Você deve olhar muito para o presente e deixar de viver em função de previsões. Será que isso vai acontecer? Será que alguém vai gostar do meu papel? Será que alguém vai gostar da minha liderança? Será que o meu liderado está gostando? Então, eu acredito que a gente precisa, talvez, buscar um pouco mais de ousadia para sair dessas situações que nós somos criadas para, porque a gente está num processo, vocês têm mais oportunidade ainda, vocês estão começando mais cedo até do que eu nesse processo, mas de buscar o seu lugar, de assumir que você é capaz de fazer o que você quer, mas lembrar que o seu tempo ele é limitado. Se você quiser fazer tudo o tempo todo, você ser a melhor cuidando da sua casa, você ser a melhor cuidando dos seus filhos, sumindo os seus filhos sozinha, você ser a melhor no seu trabalho e assim por diante, possivelmente você não vai conseguir ser. Por quê? Porque existe um limite. O seu dia continua com 24 horas, assim como de todos os outros. Então, é fazer escolhas, é olhar para isso, é perceber, é tomar consciência de qual é o seu papel, como que você pode ir, como que você pode avançar, como que você pode chegar lá, tá? Assumindo o que você quer e
vai para o mundo, que ele também é seu. Arrasou, é isso mesmo. Meninas, vocês querem complementar a fala da Solange? Eu queria complementar a fala da Solange com um comentário que eu sentia e eu sinto ainda em muitas colegas, e vejo histórias de que isso efetivamente acontece. Inclusive, temos pesquisas sobre isso. Tiveram duas pesquisadoras, depois eu posso até dar um share sobre essa pesquisa, mas elas são neurocientistas e elas fizeram uma pesquisa com várias mulheres nesse momento de carreira, antes de assumir um grande papel de liderança, mulheres que eram muito bem qualificadas tecnicamente, e aí elas todas tinham uma característica em comum, que era, elas eram muito boas tecnicamente, elas se esforçavam, elas davam o máximo delas na carreira, e elas estavam esperando as oportunidades chegarem, porque elas estavam fazendo tudo certo, então elas estavam esperando alguém chegar lá e falar, muito bem, parabéns, você está fazendo tudo certo. Só que a gente esquece que, às vezes, nem todo mundo está vendo que a gente está fazendo tudo certo. E a gente entra naquele momento que, para nós, mulheres, às vezes é muito desconfortável, que a gente tem que vender o que a gente está fazendo. A gente tem que sair por aí falando que a gente está indo muito bem. A gente tem que sair por aí mostrando que a gente está fazendo tudo certo. Porque senão a gente entra nessa síndrome que elas chamaram de tiara syndrome, né? Que é aquela sensação que você está ali, linda, perfeita, esperando uma tiara, uma coroa passar voando e sentar na sua cabeça. Isso não vai acontecer. A gente precisa, de verdade, acabar esse desconforto, que aí às vezes eu vou conversar com alguém e falo, mas então, olha isso, apresenta isso para o seu líder, apresenta isso numa reunião de trabalho, mostra para as pessoas, mas aí fica chato, né? Então a gente tem que combinar que não fica chato, isso não fica chato. Você mostrar para as pessoas que você está fazendo um ótimo trabalho, não é chato, é o que vai fazer você mover cada vez mais rápido na sua carreira. Senão você vai ficar para sempre dependendo de alguém e às vezes pode ser que essa pessoa não apareça no tempo que você espera na sua carreira. Então, não fica chato. Era só isso que eu queria falar. Acho que um complemento sobre essa fala rapidinho, Val, tem um curso, um workshop do Google que chama I Am Remarkable, em português Eu Sou Memorável, e que fala justamente sobre essa autopromoção e a dificuldade que é, às vezes, da gente vender as coisas que a gente faz, e eles têm um mantra que eu gosto muito, que diz o seguinte, não é se gabar se é baseado em fatos. Então, todas as vezes que vocês se sentirem desconfortáveis em falar sobre coisas que vocês fizeram, que vocês lutaram para realmente colocar ali em produção ou para vender para um time, pensem que são apenas fatos, você não está se gabando, é muito importante que você compartilhe um pouquinho disso. Desculpa, Val, pode falar. Sem problemas. Complementando um pouco o que eu vejo de várias pessoas, de várias empresas, os homens se expõem muito mais a riscos, a mostrar o trabalho deles, e eles são incentivados a isso. É como se eles tivessem líderes que falassem, olha, você tá com medo, eu não tô nem aí, vai lá e faz. Vai lá e mostra, e com isso eles vão ganhando experiência, as pessoas vão conhecendo cada vez mais eles, e parece que isso não acontece para a mulher. Mulher não é tão incentivada assim a se expor e a correr esses riscos. Então, acho que o que eu diria para todo mundo é, corra riscos, tenta, experimenta, você vai errar algumas vezes e tudo bem. A questão é que conforme você erra, você vai aprender. E fazendo uma citação, agora não muito culta, eu vi no Twitter, se você quer nadar com tubarões, não deixe que eles vejam você sangrar. Então, vai lá, coloca um sorriso no rosto e faz isso acontecer. Vai dar certo, eventualmente vai dar certo. É só você não ter medo de arriscar. Maravilha. Ana, você quer complementar? Pode ser, eu estava pensando um pouco mais na pergunta inicial, né? A gente falou várias coisas muito legais aí. Eu estava pensando um pouco, tentando lembrar o que eu fazia antes de virar líder, né? E aí eu lembrei um pouco, ouvindo as meninas falarem, assim, acho que eu me arriscava um pouco sem perceber que eu estava me arriscando, participando de algumas iniciativas fora do dia a dia, assim. Então, sei lá, tem alguma coisa relacionada à contratação. Então, eu ia lá e participava. Então, eu acho que participar de coisas que estão acontecendo na empresa como um todo, não sei se é muito específico do Nubank, talvez não,
tenha me ajudado a ganhar mais visibilidade. Então, meio que sem saber que eu estava fazendo isso, assim, mas pensando muito no que a Mari falou, acho que faz bastante sentido, assim. E todo mundo falou, né, de você se expor aos riscos e ir lá e aparecer para as pessoas. Então, acho que é bem por aí. E talvez você fazendo esse tipo de coisa, meio side quest, que a gente fala, né? Ou chega pessoas novas no time e você ajudar as pessoas a se integrar, tal. Acho que esse tipo de coisa. Bacana, maravilha. Super obrigada por compartilharem essas histórias. Eu acho que a última pergunta que eu tenho antes da gente ir para a pergunta do pessoal que está assistindo a gente, na verdade, está conversando com mulheres que acho que invariavelmente estão em áreas onde existe essa subrepresentação de mulheres na liderança, né? Então, tanto quando a gente fala na área acadêmica, quanto em tecnologia, quanto no mercado financeiro. E o que eu queria saber de vocês é justamente se ser líder em uma área que talvez historicamente careça de mulheres como líderes, embora a gente esteja trabalhando muito forte aí para mudar isso, espero que em alguns anos isso seja cada vez mais comum, termos mulheres nesses papéis de liderança. Eu queria entender de vocês se se vocês enxergam algum tipo de impacto na carreira de vocês, né? Então, vocês estarem no papel de liderança, por exemplo, em áreas como tecnologia, mercado financeiro, ou na área acadêmica, onde quase que invariavelmente as equipes são formadas por homens, os tomadores de decisão também são homens, e de que muitas vezes a gente tem que assumir esses papéis aí um pouquinho diferente deles para ter o reconhecimento ou para conseguir garantir que o nosso time esteja todo mundo aí do nosso lado, né? Então, quem se sentir confortável em compartilhar um pouquinho disso. Eu vou ser a pessoa positiva de novo, para variar, né? É claro que tem um monte de desafios relacionados a você estar numa categoria subrepresentada e vão ter partes que vão ser difíceis de tudo isso, mas tem uma grande vantagem que às vezes as pessoas esquecem de falar. Você é única, você é especial. As pessoas vão reparar se você for a única mulher na sala. Se você fizer tudo direito, você já tem uma posição de destaque só por ser a única mulher na sala. Eu acho que não esqueçam disso, as pessoas vão lembrar de você. É mais fácil lembrar de você do que lembrar de outros 10 homens. Perfeito, maravilhoso. Isso mesmo. Meninas, querem complementar? Bom, aqui é bem interessante, porque quando a gente olha para uma turma que entra de alunos de graduação, 100 alunos entram no curso de bacharelado em ciências de computação. Às vezes tem 5 meninas, às vezes tem 3 meninas. E assim, as maiores turmas, eu acho que tinha 10 meninas. Mas eu sempre falo para os meninos, olhem, fiquem atentos, porque quando chegar no final do curso, alguma dessas meninas, mesmo sendo minoria, estarão ali entre os primeiros alunos da turma. E eles ficam rindo, achando que aquilo é uma brincadeira. E eu falo como se fosse uma brincadeira, mas é uma verdade. Então, assim, o que a gente vem fazendo? A gente vem trabalhando lá na infância, na adolescência, de fazer um trabalho com essas meninas e mostrar que a mulher pode estar onde ela quiser estar. Ela pode vir para a área de tecnologia. A gente interrompeu agora um grande evento acontecendo aqui no ICMC, que já é o 3º ano, e sempre lota, onde a gente traz meninas para vivenciar a universidade, onde a gente traz meninas para perceber o que está acontecendo. E a gente percebe que a questão das meninas, a questão feminina, ela começa lá atrás, porque esse ano eu fiz uma atividade de integração nesse evento, e eu fiz uma experiência com elas. Eu fiz 2 perguntas. Uma primeira, eu queria perceber como estava a autoestima daquelas 200 meninas que estavam ali sentadas, entre 9 e 14 anos. E foi bem difícil perceber o resultado, porque eu perguntei para aquelas meninas quem se sentia, falei bom dia para elas e falei que eu gostaria de que levantasse a mão as meninas que se sentissem belas, bonitas. Eu falei que elas se sentissem, assim, uns 50%. E aí eu fui trabalhando, quem tá mais ou menos, sente hoje mais ou menos bonita, aí foi um pouquinho mais.
Agora, levante a mão quem acredita que um dia vai se sentir bonito. Nem isso a gente viu 100%. Por outro lado, eu também fiz um experimento que é, agora eu quero que levante a mão direita todas as meninas decididas. Todas levantaram a mão na hora. Então, a questão não era levantar a mão, não era o se posicionar, era a autoestima. Então, como será que nós, mulheres, estamos cuidando da nossa autoestima? A autoestima não é fazer uma escova no cabelo, é se sentir bem, é estar bem, é buscar estar bem, é buscar reconhecer o que você tem de melhor e o que você pode fazer de melhor ainda por você. Então, eu acho que esse olhar, esse cuidado, é um cuidado que faz muita diferença. Porque o ponto central desse processo é você ser vista. Porque se você não for vista, você... Então, a premissa é seja vista, mas seja vista com dignidade, que vocês acabaram de colocar agora, mostrando o que você faz, ressaltando ou deixando aparecer os fatos. É verdade essa questão de que, olha, se você não se expõe, ou seja, não é se gabar se é baseado em fatos, mas às vezes a gente esconde os fatos. O que será que vão pensar? Então, permita que esses fatos apareçam. Permita ser vista e treine ser vista, onde quer que você esteja, em qualquer ambiente que você esteja, para que no momento que você chega no seu ambiente de trabalho, onde de repente esse cargo de liderança é um cargo para você naquele momento, você está super capacitada para isso, isso não te amedronte, porque você já exercitou o ser vista, tá? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Essa questão de molde o seu caminho é bem isso mesmo. Então, comece a exercitar algumas coisas que depois vai fazer diferença lá na frente, porque se você exercita isso na tua casa, se você exercita isso no seu grupo de amigos, se você exercita isso na academia que você faz ginástica, a hora que chegar no seu trabalho ele vai ser natural e você consegue deixar isso aparecer de forma mais natural. E se você não for vista, você não é indicada para nenhum cargo de liderança, nem outro qualquer, né? Maravilha, isso mesmo. Mari, você quer complementar com algo? Eu estava pensando aqui nos impactos, né, de ter um cargo de liderança num ambiente extremamente masculino. Eu acho que são dois mais flagrantes para mim, assim, um que na minha história de carreira, eu já passei por momentos onde eu fiquei muito chateada com algumas injustiças, e aí a Cris, que é a nossa VP, que agora está de licença de maternidade, um dia eu ouvi ela falando e eu falei, puta, é isso, que assim, não adianta a gente gastar energia nossa agora discutindo com as pessoas como é injusto você ter que ser 3 vezes melhor do que um cara concorrendo com você para a mesma vaga, de como é injusto muitas vezes as situações onde a gente passa, que a gente passa em reuniões ou em momentos em que você tem que vocalizar a sua voz feminina estando no ambiente de trabalho. Cara, isso é assim, infelizmente isso não vai mudar agora, então que a gente invista essa energia em efetivamente treinar para você ser uma pessoa que fala muito bem em reuniões, que consegue lidar com adversidades de, às vezes, ser interrompida, ou de ter alguém tentando te explicar o modelo de machine learning que você desenvolveu e so on. Investir também essa energia em ser uma profissional extremamente técnica cara, iris or iris. Talvez você vai ter que ser hoje 3 vezes melhor, mas você vai conseguir chegar. E aí, quando você chega nesse papel de liderança, num ambiente que está permeado ainda por muitos líderes homens, a maioria dos líderes é homem, você acaba virando um modelo. As pessoas começam a te enxergar como um referencial. E aí, isso tem várias consequências para você que está ali vivendo esse papel, entre aspas, que você, na verdade, você só queria ali fazer o seu trabalho e liderar seu time, mas de repente tem outras pessoas que você nunca imaginou que estão vindo querer
saber um pouco mais sobre você, discutir sobre a sua vida e saber da sua história, da sua carreira, o que é ótimo, é maravilhoso, é muito bom. Mas eu sinto que como a gente tem uma escassez muito grande de mulheres ainda em papéis de liderança nesses mercados, a gente tende a endeusar essas pessoas que chegaram ali. E aí a gente também tem que entender que as pessoas que passaram por várias dificuldades para estar ali, ou as pessoas não são perfeitas, elas vão cometer erros, e aí talvez esse erro vai te decepcionar muito mais, porque você enxerga naquela pessoa um estandarte de tudo que é mais lindo e mais perfeito, e isso não existe. Então, eu acho que como a gente tem essa escassez, a gente passa nesses mercados por essas situações. Então, você vê que é difícil você conseguir várias mulheres que nunca se encontraram num evento para falar sobre liderança de tecnologia. É sempre a Cris, a Paula da Microsoft, mais alguém aleatório, são sempre as mesmas pessoas. E aí a gente cai nessa cilada de endeusar as pessoas. Então, eu acho que sempre quando você vê alguém que você admira, tenta sim ir falar com essa pessoa, marcar um almoço, um café, um whatever, isso é muito bom, faz parte, a gente tem que aprender a fazer mais networking, essa também é uma outra dica para quem está querendo assumir papéis de liderança, mas lembra que do outro lado também está uma pessoa que passou por vários desafios, que vai cometer ainda vários erros na vida, ninguém é perfeito, então tenha isso em mente também, até para não depositar também no outro essa carga, né, de a pessoa é muito foda e tal. Ótimo. Ana, quer complementar? Uhum. Eu estava pensando aqui umas coisas um pouco na linha do que a Mari estava falando, né, de ter poucas mulheres, né, na liderança e como o peso que isso traz para elas. E eu estava pensando um pouco pelo outro lado também, um pouco mais na linha do que a outra Val estava falando também, que é você vê as outras mulheres tendo esperança, assim. Então, tem muitas pessoas com quem eu interagi que comentam, até alguns homens que têm um pouco mais de consciência dos problemas que a gente enfrenta, né? E que vem, poxa, que legal, tem uma tech manager mulher, tem várias agora, tipo, e isso você percebe que a expressão das pessoas muda, assim, elas ficam muito mais esperançosas, assim. Então, acho que quanto mais mulheres a gente conseguir trazer para a liderança, mais mulheres a gente vai trazer para a liderança. Então, eu acho que é difícil sair desse começo, sim, mas a gente vai trabalhando nisso e aí vai ficando menos difícil, eu acho. Maravilha, super obrigada por compartilharem. Eu estou aqui com as nossas perguntas abertas. Antes de começar com as perguntas, eu queria ler alguns comentários que chegaram e linkar com um ponto que eu acho que é super importante que vocês falaram. A gente recebeu alguns comentários. Parabéns por esse painel maravilhoso, como a gente precisa dessa discussão. Por favor, disponibilizem essa live incrível para ser vista depois. Compartilhei com pessoas maravilhosas, mas elas só poderão ver em outro momento. Um outro comentário, parabéns pelo painel, comentários importantes e de valia para toda a comunidade, principalmente para as mulheres, mas que devem ser motivos de reflexão para os homens também. E por último, a maioria acha arrogante quem se acha bonito ou inteligente, mas a gente praticamente tem que pensar isso sem dar bandeira. Eu gosto de mim e pronto. Tá certíssima, Daniela. Sobre esses comentários, o que eu queria, acho que reforçar é que, pelo menos no Nubank, a gente tem um espaço muito aberto para que as mulheres possam ter esse tipo de discussão. Eu acho que é muito importante, a Solange falou um pouquinho sobre como a gente começa essas discussões lá na infância, né? Então, existe toda uma estrutura que prepara as mulheres para, quando elas chegarem nesses papéis de liderança, elas olharem e falarem, acho que isso não é para mim. Eu acho que talvez aquele moço que trabalha do meu lado seja um melhor líder do que eu, né? E a partir de discussões como as que a gente está tendo aqui, como vocês podem ter nas empresas de vocês, com as amigas de vocês, são a partir dessas discussões que a gente, na verdade, começa a perceber que muitas das mulheres que trabalham com a gente passam por momentos muito parecidos e o quanto talvez a gente possa se ajudar, né? Então, a Mari, inclusive, tem uma talk que ela passa para alguns dos times lá do Nubank, que é sobre algumas pequenas desigualdades que a gente consegue enxergar aí entre homens e mulheres no local de trabalho, e acho que um dos exemplos muito legais que ela traz é a questão da amplificação, né? Então, que é a ideia de que quando você está, por exemplo, numa reunião e você tem uma colega mulher que está sendo interrompida, que as
ideias dela não estão sendo ouvidas. O processo de amplificação é você começar a repetir o que essa mulher está falando, né? Então, falar, puxa, mas olha, a Mari deu uma ideia incrível, por que a gente não... Mari, pode falar de novo? E aí você combinar tanto com outras mulheres que trabalham contigo, ou até com homens que são alinhados, né, como a Ana falou, homens que já têm um pouco mais desse conhecimento do que é ser mulher num mercado que talvez não exista essa representatividade, o quanto esse tipo de incentivo entre as próprias mulheres pode ajudar muito, né, então essa questão de sororidade, eu brinco com as minhas amigas, que, assim, a pessoa pode ter completado isso, uma coisa mínima, a gente tá lá torcendo, a gente tá lá, cara, me orgulho de você, parabéns, vamos lá e vamos fazer mais. Eu acho que a gente às vezes é muito ensinada a competir entre as mulheres quando a gente poderia aproveitar esse momento para realmente subir e elevar umas às outras, né? Então, queria deixar esse recado que apareceu aqui com os comentários de vocês. Chegou mais um que disse, nossa, incrível, parabéns a todas, o tema é muito importante a ser discutido, vamos juntas e vamos em frente. E agora para as perguntas, eu vou também ler aqui conforme elas foram chegando, então da mais antiga para a mais nova. A gente tem mais ou menos, acho que uns 10 minutinhos. A primeira pergunta foi, qual dica vocês têm para quem quer trilhar uma carreira em liderança? Passar tanto por business quanto tech, ou focar em um dos dois e depois ir subindo de cargo na sua área? Aí as perguntas ficam abertas para quem se sentir confortável em responder. Alguém quer falar um pouquinho sobre isso? Tô pensando um pouco aqui. Você quer falar, Solange? Pode falar. Pode falar primeiro. Você já estava pensando antes que eu. Eu ia pensar um pouco junto também, a gente pode ir se complementando. Eu ia falar que acho que talvez dependa um pouco da posição que a pessoa tá, mas assim, puxando um pouco para o meu lado, vai de desenvolvimento de software, que acho que talvez seja parecido com o de data scientist, né, cientista de dados e tal. Acho que é legal você ter um pouco a parte do técnico também, para você conseguir se conectar um pouco mais com as pessoas que você vai gerenciar. Tem algumas discussões também rolando sobre carreira em pêndulo, então que tipo, pêndulo é você vai para o lado técnico e aí você vai para o lado de gerenciamento, e aí mais para frente você volta um pouco para o técnico, então tem algumas discussões nesse sentido. Não acho que exista uma fórmula, né, fechada, mas fica aí meus 10 centavos aí. Bom, os meus 10 centavos está nessa linha também. Que o que eu percebo é que a competência técnica, ela aumenta a credibilidade das pessoas em você. Mas, por outro lado, também não dá para você só desenvolver essa competência técnica e, de repente, no momento que você busca uma oportunidade ou que essa oportunidade chega para você, você deixou de lado o lado business. Então, eu acredito que você tem que olhar para os dois. Talvez no início de carreira você usar a competência técnica, o seu lado técnico, para aumentar essa percepção de competência na mulher. Mas, em paralelo, ela trabalha o desenvolvimento pessoal dela, para que ela consiga se conectar com o que ela acredita que é importante, para que ela consiga se conectar com as outras pessoas e consiga se conectar com a capacidade dela de exercitar esse papel de liderança. Maravilha, mas alguém quer complementar? Bom, vou partir para a próxima pergunta, então. A próxima pergunta é, quais influências vocês já tiveram? Aquelas pessoas que a gente quer ser igual quando crescer. E como elas impactaram vocês como líderes? Bom, acho que vocês podem falar primeiro, hein, meninas? Porque eu tenho alguns anos aí, tem muitos impactos. Mas vamos lá, então, um pouquinho. Lá no início da minha carreira, o impacto muito grande foi uma pessoa, a professora Maria Carolina Monardi, que é uma argentina, que foi minha orientadora de mestrado. E o olhar dela era um olhar muito preciso para uma questão.
quais são os caminhos possíveis. Conheça os caminhos que você pode trilhar. Só conhecendo esses caminhos, você tem condições de fazer boas escolhas. Então, esse foi um ponto que marcou muito na minha carreira. É conhecer o cenário que você está vivendo, conhecer como funciona aquele ambiente, conhecer como são as pessoas, conhecer como são os projetos, conhecer quais são os grandes desafios desses projetos, tanto em termos técnicos quanto em termos de desenvolvimento de pessoas. Quais são as competências que eu preciso para isso? Então, isso fez muita diferença na minha vida, de buscar conhecer caminhos. Eu acredito que talvez essa seja uma das maiores influências que eu recebi durante as várias fases. Que caminhos você tem? O que você deseja neste caminho? Então, e a partir daí, a partir dessa consciência, você pode buscar competência para você desenvolver esse caminho. Eu acho que o ponto central foi esse. Bom, eu vou ser nerd de novo. Acho que uma das maiores influências que eu tive foi um livro que eu li logo que eu me formei, que é bem famoso, é da Sheryl Sandberg, ela é CFO do Facebook, e o livro é O Faça Acontecer, e na época, quando eu li, eu olhei para aquilo e falei, nossa, é um absurdo, essa mulher é louca, tudo que ela está falando não faz sentido, não vai ser tão difícil assim. E uns 2, 3 anos depois eu parei para pensar e muitas das coisas que ela falou de fato tinham acontecido. Acho que é uma boa referência de como você se comportar sendo uma mulher no ambiente corporativo, quais são os desafios que você vai enfrentar e como que você pode lidar com essa situação. Maravilha, mais alguém quer compartilhar aí? Gente, eu vou falar um negócio que vocês vão achar que eu tô doida, mas eu não tô. Um pouco também parafraseando a Sheryl, uma das coisas que ela fala no livro dela, que eu também sou mega fã, é que uma das decisões mais importantes de carreira que você vai tomar na sua vida é a pessoa que você vai escolher para casar. Infelizmente, sendo mulher, essa é uma das decisões mais importantes que você vai tomar na sua carreira. E aí, uma pessoa que me influenciou e me influencia muito até hoje é o meu marido, que é um grande parceiro, um companheiro, que tá aqui enfiando o dedo na minha cara. Mas a gente tem uma história de parceria muito legal. A gente sente que faz diferença na carreira um do outro. Eu acho que eu tenho um grande privilégio de eu ser casada com um mentor, uma pessoa que eu posso mesmo me aconselhar no momento que eu preciso. Então, e eu vejo outras colegas, outras amigas com uma dificuldade muito grande de galgar posições, assumir papéis de liderança, porque não tem uma parceria do lado. Então, fica aí um outro coach. Uma das coisas que a gente, infelizmente, tem que se preocupar muito é quem vai estar do nosso lado ali todos os dias, enfrentando a rotina, porque as responsabilidades começam a aumentar, e aí a gente precisa dividir o trabalho dentro de casa de forma igual, não tem jeito, senão a gente não vai conseguir. Então, essa pessoa, para mim, é Betão, meu marido. Ana, você tem aí uma pessoa que você gostaria de compartilhar? Acho que eu vou roubar um pouquinho, eu vou falar da minha mãe, na real, porque acho que ela influenciou muito nessa coisa de se jogar, né? Desde pequena, ela sempre me influenciou vai para a escola técnica, aqui vai ser legal, você consegue, vai para a universidade pública, você consegue. Ah, mãe, quero fazer mecatrônica, vai lá, faz, tipo, ela sempre me incentivou, assim. Então, acho que isso me ajudou a ter menos medo de dar a cara a tapa, sabe? Isso me ajuda com tudo aquilo que a gente falou aqui hoje, tipo, a conseguir mais coisas porque eu tô me expondo mais. Então, acho que é uma pessoa que me incentivou demais, assim. E um pouco lá do nerd também, fazer uma referência para um livro também que eu li da Kim Scott, que é o Radical Candor. Foi o primeiro livro que eu li quando eu estava na transição. Ele é bem legal para você
transformar a questão de dar feedbacks para as pessoas numa coisa mais exatoide, que tem um framework bonitinho, assim, e a gente entende melhor e compra melhor, mais fácil, assim. Então, também foi bem legal. E ler um livro que uma mulher super foda também escreveu, que é super legal, assim. Que bacana, muito obrigada. Nosso tempo está acabando, então eu vou juntar algumas perguntas que tem uma temática parecida que chegou aqui, que é em relação a como dicas de como mostrar bem o nosso trabalho, principalmente pensando em empresas que talvez não tenham ou não dão esse espaço para se projetar, ou ainda lugares que fazem o contrário, né, que elas promovem aí que você, na verdade, esconde esse sucesso, o que às vezes acaba, inclusive, influenciando na sua própria personalidade, e também no sentido de como lidar com esse medo de outras pessoas te julgarem quando você começa a fazer essa autopromoção. Então, se vocês puderem compartilhar um pouquinho de dicas de como mostrar melhor o trabalho, mesmo que em ambientes aí um pouco adversos. Acho que eu posso começar falando rapidão, assim, algumas dicas. A primeira é be over prepared para qualquer reunião ou interação que você vai ter com um stakeholder importante, assim. Então, acho que esteja preparada para apresentar um TCC sobre o seu trabalho para qualquer pessoa que tiver ali, esteja pronta a qualquer momento. Se for uma reunião em que você sabe que você vai ter a oportunidade de estar lá e falar e fazer uma apresentação, cara, se prepare. Não tenha vergonha de fazer a apresentação 10 dias antes, apresentar na frente do espelho, chamar sua prima e falar, eu vou apresentar para você, ver se eu estou tremendo, se eu estou repetindo muitas vezes a mesma palavra. Isso é muito importante. Tem algumas dicas, tem sobre presença executiva, que também é um dos feedbacks que mulheres recebem muito. Você não tem presença executiva, você não tem uma postura que te dê essa credibilidade de liderança, apesar de você estar lá fazendo um trabalho técnico maravilhoso. E aí tem um livro também que chama Executive Presence, que é bem legal e dá várias dicas sobre como se preparar bem para reuniões, como se preparar bem para falar com pessoas, com stakeholders importantes. Então, acho que tem esses pontos. E sobre essa questão do vender o seu trabalho, apresentar o seu trabalho e ser julgada por isso, this is gonna happen. Não tem o que fazer. Isso vai acontecer. Existem também pesquisas que mostram que mulheres que se posicionam mais em reuniões, que apresentam mais o trabalho, elas são avaliadas de forma mais penosa pelos seus colegas. Então, é algo que você vai ter que trabalhar com você mesma. Qual é a melhor forma de lidar com essa situação? Cada uma vai ter. Eu já cheguei a terminar a reunião, de chamar uma pessoa que eu senti que estava desconfortável e perguntar o que está acontecendo. E a pessoa falou, eu acho que você está se autopromovendo. E a partir daí a gente teve uma discussão super legal e super válida sobre isso. Vão ter pessoas que você não vai conseguir chegar nesse nível de conversa, mas isso vai acontecer e aí você tem que aprender a lidar com essa situação. Eu só queria falar que se você está nessa situação, o Nubank tem vagas. Muitas vagas. Precisamos de mulheres. Bom, eu acho que tem 2 pontos importantes para fechar tudo isso. Que o primeiro é o que acontece comigo. Não depende tanto de mim. Se eu me preparei, se eu fiz tudo isso que a Mari colocou e ainda acontece alguma coisa. O que é de fato importante é o que eu faço com o que aconteceu comigo. E o que eu faço com o que acontece comigo, qual é o valor que eu dou para isso, qual é a reação que eu tenho, como que eu busco alternativa para isso, é o que faz a diferença. E eu acredito que esse seja o grande olhar que nós mulheres precisamos ter. Eu sinto que nós mulheres, nós podemos nos ajudar mais, nós podemos dar mais feedback construtivo do que nós fazemos, para que a gente consiga lidar com essa segunda fase, que é o que eu faço com o que aconteceu comigo, qual é a minha reação com o que acontece comigo. Esse é o olhar que vai me deixar
acabada com um comentário ou vai me deixar, vai me permitir aprender com o que eu estou vendo, com o que eu fiz ou com o que eu quero. Então, assim, eu vejo muito essa importância de você separar as duas coisas. Tem algumas coisas que eu não tenho controle, mas tem outras que eu tenho controle. O que eu faço com o que aconteceu comigo? Tá? Qual que é o meu nível de autorresponsabilidade, de autocontrole? Como que eu busco isso? Como que é o meu autodesenvolvimento para eu me preparar cada vez melhor para as situações? Então, eu vejo que nós mulheres temos muito espaço para melhorar, temos muito espaço para perceber. A gente tem modelos bem interessantes, vários modelos foram citados, mas assim, vamos olhar para isso com carinho, vamos olhar para isso vamos aumentar a nossa consciência disso, vamos acreditar mais que a gente é capaz de fazer, que a gente pode fazer, que a gente pode ir além, independente do nosso sexo. É claro que nós não vamos ignorar o cenário que a gente vive. A gente vive num cenário que as mulheres têm poucas posições, ou que as mulheres crescem pouco. Eu vou dar um exemplo para vocês. O instituto que eu trabalho é um instituto que está completando 50 anos de existência, o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação na USP. É a primeira vez que a gente tem uma diretora mulher, professora Maria Cristina. A primeira vez. E a gente já teve pesquisadoras mulheres fantásticas dentro do instituto. O que acontece? Por que não buscamos esse espaço? Porque é tão difícil buscar esse espaço? Ou porque é tão difícil estar nesse espaço? Mas existe aí um processo de mudança cultural, na qual nós temos o nosso papel, na formação das pessoas que estão trabalhando conosco, na formação dos nossos filhos. Como que eu estou educando as pessoas para uma nova geração de mais igualdade? Talvez esse seja um ponto interessante para a gente refletir. O que cada um está fazendo dentro da sua própria casa para aumentar esse valor, para aumentar a percepção do que cada um é capaz de fazer e que cada um pode estar onde quer estar, onde deseja estar. É isso. Maravilha, acho que é uma ótima última reflexão. Nosso tempo acabou, mas eu acho que existe uma frase da Shirley Chisholm que ela diz que se não te derem uma cadeira para sentar, então leve a sua própria cadeira para a reunião, né? Então acho que talvez essa seja uma reflexão para as mulheres. Acho que falando da síndrome da tiara ainda que a Mari comentou, muitas vezes a gente espera que as coisas aconteçam quando talvez a gente precise realmente ser um pouquinho mais ousada e tentar ir. Não é um caminho fácil, com certeza, mas com certeza acho que a gente já está alguns passos muito à frente de realmente conquistar um espaço que é nosso. Acho que a gente tem muitos aliados, a gente tem conseguido trazer discussões muito bacanas, como, por exemplo, esse painel, e essas discussões não podem parar, né? Quando a gente chega numa empresa, olha para uma reunião, se a gente está num lugar e olha e fala, puxa, eu acho que vocês, que está faltando mulheres aqui, ou está faltando qualquer outra pessoa aí de algum grupo subrepresentado, que realmente a gente possa promover essas discussões e garantir que a gente possa continuar aí seguindo em frente. E aí eu queria voltar para a Bruna, para a gente finalizar, queria agradecer a presença aí virtual de todos que acompanharam. Muito obrigada pelas perguntas, por compartilharem também um pouquinho da história de vocês. E agora eu vou voltar para a Bruna para ela poder encerrar o Meetup. Muito obrigada também pelo espaço, pessoal. Até mais. Ai, obrigada, Val. Obrigada por todas que participaram. Foi lindo. Obrigada mais uma vez pela presença de todo mundo. Lembretes rápidos. As apresentações, conforme pediram, já estão na descrição do vídeo. Inclusive, obrigada, Tati. A gente não conseguiu terminar de responder todas as perguntas, mas ela já colocou lá. E, inclusive, referências. Então, o pessoal tinha pedido.
Então, muito obrigada, Tati. E o lembrete que eu já tinha mandado no início, então, temos vagas, acessem nosso site, deem uma olhada, vê se encaixa no perfil de vocês, mandem CV. E também proposta de apresentação no Meetup. Bom, sempre que tiver algum tema interessante, quiser falar, a gente falou muito disso, não fique tímida, todos nós somos capazes, então é isso, galera. Muito obrigada.